mensagem aí é nessa. Eu esqueci de falar. Nessa aqui. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Plenitude Cast. O podcast que você já sabe, traz sempre pessoas incríveis, informações importantes, para que se você colocar em prática, possa acessar a vida plena que papai já conquistou para mim e para você. E hoje, claro, estamos novamente com mais um tema especialíssimo, incrível, gente. Vamos falar de emagrecimento feminino. Pense, quem nunca fez uma dieta aí que atire a primeira pedra, né? Quem nunca tentou uma dieta aí e não conseguiu, ou até às vezes conseguiu, mas não levou adiante, teve reganho, enfim, né? Esse assunto é um assunto muito comum entre nós mulheres, a maior parte do público aqui do Plenitude Cast. Então veja só o tema de hoje. Plenitude feminina, saúde, bem-estar e emagrecimento em foco com a doutora Paula Barradas. Já eu apresento ela para vocês. Por enquanto eu tenho aqui ainda, antes que falar para vocês dos nossos patrocinadores, parceiros, enfim, aqueles que fazem ser possível, né? Eu estar aqui servindo a vocês, trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês. E eu queria pedir logo que vocês já mandassem esse link, já enviassem para muita gente aí, para toda a mulherada que vocês conhecem, porque vai estar demais essa tarde. Vamos aprender muito e é por isso que eu amo estar aqui. Eu amo estar aqui aprendendo, porque eu faço aquilo aqui que eu gosto, né? É trabalhar com educação em saúde, é aprender muita coisa e aqui a gente trabalha saúde e bem-estar de uma forma geral. Então eu queria agradecer aí a Líder Telecom, né? Grandes conexões acontecem aqui, @Líder Telecom. Também a minha amada manicure, Lenilda Santos, ali da esmaltaria Lenilda Santos. Se você quiser saber mais, é a beleza em suas mãos, ela que deixa minhas mãos lindas assim, né? Lenilda Santos, a beleza em suas mãos, saiba mais lá no @Lenilda Santos Nail Design, né? E aí, se você quiser um conselho dela também, ela lhe dá, viu? Bota lá na caixinha dela que ela lhe dá. Conselho para você sorrir, para você deixar a tristeza de lado. E também a nossa querida Farmácia Roval. Gente, eu não conto para vocês. Aqui hoje o ambiente está diferente. Olha, eu entrei aqui hoje, coloquei um home sprayzinho da Roval, de limão siciliano e alecrim. Delícia! O ambiente está super agradável. Depois eu vou perguntar à minha convidada o que é que ela achou. Então, é a Farmácia Roval do Shopping Guararapes. É a farmácia de manipulação do seu bem-estar. Por isso tem tudo a ver, né? Tá aqui no Plenitude Cash. Você pode saber mais lá no @Roval Guararapes. E pode fazer o seu pedido, entrega na sua casa, né? Em Jaboatão, em Recife, enfim, entrega na sua casa, lá no 99760 1900. Acho que é isso, a letra está em amarelinho aqui, 9760 1900. E você diz que é aqui o nosso seguidor do Plenitude Cast, você vai ter um desconto lá com a Ju, tá? Então, eu faço uso, olha... Eu faço uso da vitamina D, do magnésio, da vitamina B12. Ei, meu Deus, é tanta coisa que eu nem sei mais. Depois a nossa convidada vai falar um pouquinho de emagrecimento. Acho que ela vai chegar nessa área aí de tanta coisa que a gente que está assim no climatério. 40 mais, eu já sou 50 mais, né? Mas os 40 mais, né? Ela vai já falar para vocês. Eu tenho certeza que a gente ainda vai entrar nesse tema aqui nessa tarde. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês e, olha, pedir, se você não é inscrito ainda na Play Hits TV, aproveita e se inscreve, tá? Se inscreve e acompanha também no @Play Hits TV, tá no Spotify, tá no TikTok, enfim, tá em todas as redes aí. Então, vamos para o que interessa. Vou apresentar a vocês a doutora Paula Barradas, ela que é médica de saúde da comunidade e da mulher, que cuida lá da saúde e do bem-estar com foco no emagrecimento feminino aqui em Jaboatão dos Guararapes. Seja bem-vinda, doutora Paula, que prazer, que alegria recebê-la aqui nessa tarde, falar de um tema que é assim, tão corriqueiro entre as mulheres, né? Que a gente conversa tanto, que acho que toda roda de mulher sempre se fala alguma coisa sobre emagrecimento. Seja bem-vinda.
Muito obrigada pelo convite, obrigada, Ju. Enfim, a Roval aí, essa parceirona, não só sua, mas como minha também. Gosto muito dos produtos, da própria pessoa em si. Com certeza a senhora recomenda, né? Com certeza. E, assim, emagrecimento, principalmente o contorno da mulher, é uma coisa que assim, a gente não deixa em falta, né? E hoje está muito mais em alta, né? Por conta aí das canetinhas que vem explodindo esse mercado. Sim, E falar do emagrecimento é falar da alma feminina. Eu sempre digo isso, porque é onde a gente descobre coisas que estão tão escondidas. E é muito lindo e trabalhar com esse lado. Você redescobrir, você se ressignificar diante de um processo de emagrecimento. É incrível, né? Como vai muito além de exercício e de dieta, né? Porque quando se pensa emagrecimento, aí você pensa logo exercício e dieta. Sim, são importantes, mas tem muito mais coisas aí envolvidas, né? Muito mais coisas envolvidas. Então, a gente vai ver essa abordagem da doutora Paula hoje, gente. É uma abordagem holística, né? Porque ela trabalha ali com a saúde da família, então ela acompanha, né, em todos os ciclos de vida e de um modo especial as mulheres, porque é sempre o nosso público maior, né? Lá na saúde da família, ela também é de saúde da família. Então, de um modo especial, as mulheres. E aí a gente vai ver os pilares, né? Que estão envolvidos nesse aspecto desse emagrecimento, que a gente sabe que vai muito além da alimentação e da atividade física. Eu queria trazer só um dado aqui que eu estava pesquisando e encontrei esse dado, achei interessante, né? Uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE em 2019 e ele mostrou que 60,3% da população adulta brasileira acima de 18 anos possui excesso de peso. Meu Deus, é muita gente, é mais de 50%, né? Mais da metade da população, 60,3%. E dessa parte de 60,3%, 62,6% são de mulheres, 57,5% de homens. Isso sobrepeso e obesidade atinge 41 milhões de pessoas, sendo que 20,7% são mulheres e 18,7% são de homens. Portanto, temos mais mulheres com sobrepeso, mais mulheres com obesidade. Então, é sobre isso. Veja, gente, a importância desse tema de hoje. E aí eu começo, como eu sempre gosto de começar aqui, né? Querendo entender um pouco da trajetória, né, do nosso convidado, como é que você chegou, como foi que você escolheu aí trabalhar com essa área e principalmente com essa questão, né, do emagrecimento, como foi que isso se deu, o que foi que chamou a atenção, por que te despertou o interesse de trabalhar com essa temática? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Eu vou botando um cafezinho pra gente adoçar aqui com o adoçante da Roval, aqui com stevia, xilitol, talmatina, né? Eu vou colocar pra ficar aquele cafezinho gostoso, aquecer um pouquinho, que aqui tá bem geladinho, né? É verdade. Pra gente aquecer o nosso bate-papo também de hoje. Ótimo. Bom, eu sempre digo que na minha trajetória, as coisas aconteceram, o mundo que me entregou as coisas, as escolhas, vamos dizer assim. Então, sim. quando eu nem pensava ser médica, eu, na verdade, estudei para ser engenheira. Eu era muito boa na matemática, na engenharia. Olha, que interessante. E no último minuto eu decidi fazer medicina, né? Porque acho que no tempo da gente, a medicina era uma coisa assim, um patamar muito alto, assim, era muito difícil. Não que hoje não seja, mas mudou as coisas. Hoje é mais possível, talvez pela diversidade de faculdades, enfim, é um sonho que chega a estar mais perto. Sim, sim. Mas mesmo assim eu enfrentei. Fui lá, não estava preparada para a medicina logo de cara, mas fiz. E me encantei com o curso, sou muito feliz sendo médica e realmente me sinto realizada. E quando eu decidi a ginecologia, né, porque a minha formação é ginecologista, foi eu antes de até mesmo pagar a própria ginecologia, eu estagiava na maternidade do Tricentenário, que fica ali em Olinda, e me encantei e eu falei assim, eu quero ser ginecologista. Eu já tinha decidido, mas antes mesmo de conhecer a própria
cadeira de ginecologia. E foi assim, passei pela ginecologia amando, com louvor, passei, sempre fui bem referenciada. Eu tinha, meus mestres falavam assim, nossa, ela tem muito jeito, olha como é que ela pega no espéculo, olha como é que ela for, olha como é que ela é, como é que ela cuida, né? Realmente, e assim, eu digo que foi assim, do nada, eu não planejei, assim, né? Foi uma coisa assim, que foi um amor à primeira vista. E eu fiz muita ginecologia pela obstetrícia, porque era que eu amava fazer o parto, fazer o bebê ao mundo. E a ginecologia entrou na minha vida, a gente se forma nas duas. Mas trabalhar a gente com a vida, né? Vai trabalhar com a vida, foi essa a minha escolha. Mas a ginecologia entrou depois que eu fui mãe. Depois que eu fui, esse lado da maternidade bateu em mim e eu precisei viver a maternidade. Nessa vivência da maternidade, eu precisei deixar um pouquinho a obstetrícia e a ginecologia veio entrando no local. Então a primeira paixão foi a obstetrícia. Foi a obstetrícia. E depois veio a gineco. E aí, nessa ginecologia que eu precisei cuidar dos hormônios, principalmente da menopausa, enfim, eu precisei me aprofundar mais. Foi quando eu estudei, fui atrás da especialização hormonal e fazer a parte do climatério. Só que quando eu resolvi fazer isso, as pacientes não tinham o resultado que eu tanto esperava ter, porque elas estavam descompensadas metabolicamente. Eu nunca na minha vida pensei em trabalhar com emagrecimento. Então, eu tive que trabalhar com emagrecimento para ajudar as minhas pacientes. Porque tudo que eu tentava fazer na menopausa para ela melhorar, eu tinha que ajeitar o eixo, o metabolismo antes, porque senão a resposta não vinha. Entendi. E aí, então, o emagrecimento foi também uma outra coisa que aconteceu. Que foi acontecendo. Foi acontecendo, né? E eu só fui abraçando e me apaixonando, né? E aí a coisa, ele foi construindo uma história. Eu acho interessante como o Papai do Céu faz essas coisas com a gente, né? Exatamente. Nunca que eu imaginaria também estar aqui na frente do podcast, né? Sou enfermeira e estou aqui. Mas eu sempre amei educação e saúde, sempre gostei muito de comunicação. Então, eu sempre gostei muito. Já fiz até vestibular, passei em segundo lugar na época, né? Quando eu fiz a vestibular para jornalismo. Isso, minha filha era novinha, há 25 anos atrás. Mas aí nem cheguei a levar adiante, porque estava já no outro, enfim, né? Mas, assim, as coisas vão acontecendo e as oportunidades vão chegando, né? E você vai abraçando. A vida vai entregando, né? Vai entregando. A vida vai entregando. E é muito interessante isso, né? Então, aí já entrando nessa questão que você está trazendo, a questão do eixo hormonal, essas questões metabólicas e tal. Então, fala um pouquinho pra gente assim, porque quando eu fiz a chamada, não sei quem viu, né? Mas eu não sei se foi na chamada ou se foi no início desse, eu já nem sei mais. Mas assim, quando eu falei, olha, a gente vai além, né, do exercício e da alimentação. Aí você trouxe, veja só que interessante, aí você trouxe, não, mas o que me despertou trabalhar com isso, com emagrecimento, é porque as minhas pacientes ali, 40 mais, né, do climatério, não conseguiam emagrecer. Tinha aquela dificuldade e eu tive que estudar mais, aprender mais, acho que foi mais ou menos isso, né? Sobre isso, para ajudá-las, né? Para resolver esse problema. Então, fala um pouquinho dessa abordagem, que é, assim, muito mais ampla que exercício e atividade física, né? Isso, exatamente. Eu sempre digo também que o emagrecimento ou o ganho de peso, ou o peso em si, é só uma peça desse grande quebra-cabeça, né? A gente, quando tem esse olhar integrativo, a gente precisa entender o que é que leva aquilo. Então, muitas vezes, não é só o ato de comer. E sim, a gente tem lá atrás algumas resistências, alguns traumas, enfim, algumas condições, percepções sociais, eu digo até desinformações nesse processo de construção de gordura. Algum desnivelamento ou desalinhamento, vamos dizer assim, que em algum momento aconteceu e que a gente precisa reprogramar todo o processo, rever toda a cascata, rever o caminho que foi percorrido e, com isso, conseguir ajudar na base para que a coisa aconteça. Sempre ajeitar o meio que está provavelmente sujo, porque o peso é um resultado, é um reflexo de uma situação
de longa data, provavelmente. Não é da noite pro dia que a gente Sim. engorda, nem é para a noite do dia que a gente emagrece, né? É só uma consequência, É uma né? consequência de várias coisas. várias Hoje coisas. a obesidade ela é considerada uma doença. Já tem Sim. CID internacional e tal, mas por muito longo tempo ela não era considerada uma doença. Então, hoje os médicos, essa percepção, quando a pessoa está obesa, aí ela já é obrigatório oferecer um tratamento. O médico ter a responsabilidade que ali a pessoa está doente e precisa ter esse entendimento e ajustar isso aí. Antigamente, tipo, se aceitava, né? Sim. E hoje é visto de outra natureza completamente. Graças a Deus as coisas evoluíram a mais nesse lado. Assim, o que eu quero dizer é que mesmo os médicos que não têm talvez esse olhar integrativo, que só trabalha na esfera dele, hoje quando ele pelo menos tem que direcionar, ele tem que procurar, ele tem que orientar, porque faz parte. E foi uma conscientização, né? Mesmo que ele esteja ali na caixinha dele, mas ele vai ter que ir um pouquinho mais à frente. Ele vai exatamente, ter que entender, avançar, né? E dar apoio, que é o papel do médico, é dar assistência, né? Oferecer assistência, oferecer o caminho, o esclarecimento. Até porque repercute em tudo, né? Repercute em Se tudo. ele é ortopedista, tá lá o joelho, o peso vai... vai... Se ele é cardiologista, tá lá... É porque antigamente era muito mais fácil, né? Assim, não era muito fácil. Por exemplo, a pessoa tinha um problema, disse, olha, eu só resolvo isso se você emagrecer 10 quilos. E mandava o paciente se virar, né? Sim. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, se você fizer isso, você perde completamente o paciente. Ou você acolhe, ou você realmente toma para si, ou você está fora do mercado e não tem assistente, porque não é isso, mas não é esse tipo de resposta que até a essa conscientização da perda de peso trouxe para os pacientes, para a comunidade em geral, né? Então, assim, além da questão do exercício e da atividade física, o que mais está envolvido aí nesse processo? Né? A gente falou um pouquinho também que tem a questão hormonal, emocional. Né? Tem o próprio sono, que ele precisa ser restaurado. O tempo que você dorme, assim, a hora que você dorme também, a hora que você acorda, que desperta. Se você tem um sono regular, que você não acorde para fazer xixi, porque não é normal acordar para fazer xixi. E muitas pessoas, eu canso de ver, quando eu pergunto, você dorme bem? Durmo, doutora. Durmo muito bem. Quando eu pergunto, você acorda para fazer xixi? Acordo, umas 2 ou 3 vezes. Eu disse, então você não pode estar dormindo bem. Nossa, 2 ou 3 vezes. Porque, mesmo que acorde uma vez, porque assim, quando a gente desperta, a gente produz o cortisol. E o cortisol, ele não é para despertar no meio da madrugada. Ele é para despertar ao acordar, que é aquele, né? O hormônio que dá a vitalidade, aquela energia, vai puxar você para ir trabalhar, para você ter gás. Que botam ele como vilão, mas não é só vilão, não é vilão, né? Assim, não é vilão. Só se ele estiver descompensado, mas ele não é vilão. Ele é necessário e ele, no cantinho dele, fazendo a posição dele, no ciclo circadiano hormonal, ele tá perfeito. Ele age e contribui até para o emagrecimento. Sim. Então, a gente percebe isso. Então, a gente precisa entrar no sono, de descansar a mente, às vezes até o abuso das telas, enfim, toda essa constância. O estresse mesmo, né? Que também dia aumenta muito ele. Com certeza. Para conseguir você desligar, muitas vezes você chega em casa e ainda está pilhado, né? O cortisol, que é para estar já reduzindo, não está. E não só isso, né? Também tem a questão da água. As pessoas hoje em dia bebem pouca água. A gente percebe muito isso quando a gente vai fazer, vamos botar no lápis a conta, entender isso. Também tem uma questão muito baixa. A gente não vê a pessoa tem a moda da garrafinha, mas a garrafinha vai cheia e volta cheia, muitas vezes. A gente vê isso, ela só passeia com a garrafinha, só passeia, só psicológico, e, enfim, não ajuda muito. Também tem a questão das frutas e verduras, que elas são essenciais para estar dentro da alimentação. E muitas vezes a gente não tem, até a verdura até que o povo ainda come, uma cenourinha, uma alface, uma tomate, uma cebola e tal. Mas a fruta, quando a gente vai perguntar, você come quantas frutas por dia? Por dia, doutora? Não, eu como fruta, mas por dia... não uma vez, né? Essa fruta. Nem fruta. Então, e a fruta é um dos alimentos mais essenciais, porque ela tem
a capacidade de diminuir a perda do telômetro. O telômetro é os nossos códigos genéticos, o bracinho dele. Sim, sim. E aí ele faz o encurtamento disso, isso corresponde a um envelhecimento mais rápido. Então, a fruta ela tem a capacidade de diminuir esse encurtamento dos nossos cromossomos, dos bracinhos dos nossos cromossomos. Então, é importante ter fruta essencial, pelo menos todos os dias, 2 vezes, pelo menos 2 porções de fruta. E são coisas que a gente ajuda, e quando a gente vê isso, isso contribui bastante no nosso processo. Tem o intestino também, porque pelo que você come, não absorve, ele pode abrir e fazer aqueles verdadeiros buracos, vamos dizer assim, lá dentro, tá tudo inflamado, e fica tudo vazando, e você não absorve os nutrientes, fica com deficiências de sais minerais e vitaminas, e com esse conjunto tudo acaba prejudicando a memória, ficando mais sonolento, tendo câimbras, dores. As doenças também, né? Que traz. As doenças também. Eu explico para eles assim, de uma forma bem fácil de entender, né? E aí acho que para todo mundo que... E aí uma boa comunicação é isso, né? Eu acredito, verdade, né? Se fazer entendido. Eu explico que o intestino é como uma peneirinha. Eu digo, olha, a peneirinha tem os buraquinhos ali da peneirinha, e aí ele só deixa passar o que é para ir para a corrente sanguínea, os nutrientes. E aquilo que fica, que retém da peneirinha, o que vai formar o bolo fecal e tal. Mas, quando ele está inflamado, a peneirinha está com os buracos maiores. E aí deixa passar o que não era para passar, né? E aí, assim, eles entendem, né? Dessa forma, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Mais fácil de Fica entender, difícil, né? de absorver, de tudo. Tem muito isso hoje, né? Muito, até o próprio excesso dos medicamentos. Quantas pessoas você quer de posto de saúde, sabe? Quantos tomam não sei quantas mil vezes omeprazóis da vida, que prejudica, né? Por muito tempo. E a gente sabe que outras medicações que também tiram, depletam, né? Que a gente fala, a gente acaba perdendo a vitamina B12, que é uma vitamina essencial para o nosso corpo. E eu até digo que ela é um pró-hormônio, um estimulador dos hormônios. Enfim, a gente sem vitamina B12, nós não temos testosterona, não temos o ciclo perfeito hormonal. Então, tudo isso faz sentido quando você tem esse olhar, entendeu? Você passa a ter uma percepção. E quando você entrega isso para o paciente volta a dizer, doutor, eu nunca pensei que tomar vitamina, as vitaminas eu ia me sentir melhor desse jeito que eu senti, porque eu tava tomando remédio para dor, para isso, e eu não estava nem precisando disso, aí eu digo, você só estava remediando um problema, você não estava na causa, não estava nutrindo o meio, não estava ajudando o seu corpo a se reestruturar, né, ter o autocuidado, enfim, se reorganizar, não estava dando condições. Porque até diziam assim, a gente é o que come, mas aí depois, com todo esse estudo dos intestinos, segundo o cérebro, coisa e tal, né, a gente, na verdade, é o que absorve, né? Isso. E aí, sendo que se essa absorção tiver prejudicada, então vai prejudicar tudo, né? Imagina. Tudo, não vai absorver o que é para absorver, vai absorver o que não é para absorver, né? Exatamente. E o próprio envelhecimento mesmo, as nossas células, com esse aceleramento do envelhecimento, nossas células também acabam sentindo mais dificuldade de fazer os processos bioquímicos, iônicos ali da membrana celular, perdendo a energia, a mitocôndria perdendo força, enfim, tudo isso acaba contribuindo para um atraso metabólico, um atraso de energia, de recuperação de toda essa, vamos dizer, estrutura bioquímica, molecular, enfim, orgânica. E por isso as pessoas estão tão cansadas também, cansadas. Né? Se sentem tão cansadas. Exatamente. Não dormem direito, o intestino não funciona bem, não se alimenta bem, né? Não absorve o que é para absorver. E imagina, no final vai vir, né, o quê? Cansaço, doença, enfim, né? Aí complicou, né? E assim, quais os maiores desafios que você encontra? Posso chamar você, né? Pode, deve. Jovem, nossa, né? Estou enganando, viu? Já sou 50 mais também. Olha aí. Mas tá ótimo. Então, os desafios que lá no seu consultório você recebe no dia a dia, né? O que as mulheres chegam com dificuldade, né? Quais os desafios para aderir a um estilo de vida, né? Porque a gente vai falar lifestyle, né? Porque isso envolve tantas coisas que realmente é um estilo de vida, né? Não é só realmente, não é só alimentação e atividade física.
Então, quais as maiores dificuldades nessa vida que a gente tem hoje? Essa correria da gente, né? Realmente, esse trânsito que a gente enfrenta aqui em Recife, né? Verdade. E em outros grandes centros, enfim. O que que você encontra o que que as pessoas dizem mais? O que é que chegam mais? O que é que chega mais para você lá, né? O que você escuta mais da Rapaz, mulherada? se for contar tudo que chega, a gente vai Uhum. ter dias de programa, mas assim, eu sempre digo Imagino. que as mulheres são uma caixinha de Pandora, né? Que cada uma, quando abre a sua, sai, assim, várias coisas. Assim, a gente não tem um rótulo, uma coisa assim, que seja comum. A gente tem Sim, coisas, assim, muito semelhantes. Porque a mulher, ela é acho que a gente tem essa é muito interferência singular, né? muito singular, a gente tem essa Eu acho a interferência gente muito hormonal. especial. Eu digo Os que a gente é muito homens, eles são especial. assim, tem aquela, vamos falar de hormônios, assim, os homens é aquela monotonia hormonal, né? Sim. A mulher é um carrossel, é uma roda gigante, uma hora tá em cima, outra hora tá Tá embaixo, depende de embaixo. menstruou, se tá embaixo, tá em cima, É, e assim vê, é um carrinho de montanha-russa. E a gente realmente tem a interferência desse aspecto. Então, as dificuldades que eu percebo, além dessa quebra dessa exigência, assim, vamos dizer, de como mulher mesmo na sociedade, de cuidar da sim. casa, cuidar do trabalho, ter que cuidar de si, isso é um grande Hum, desafio da falta do hum, tempo, da falta, né? E ter que fazer isso porque o homem muitas vezes chega em casa e deita lá no sofá, vai assistir o jornal e só tá esperando o café, botar a janta, enfim, né? Eu sei que muda, fica lá na alguns caixinha dele, mudaram, mas né? assim, fica mais na casinha. Mas a gente vê muito isso, muito forte a presença ainda da mulher assumindo muito mais compromissos nesse sentido. E tem os filhos, tem As as tarefas outras domésticas, né? domésticas, todas as É. outras questões. Mas fora isso, ainda tem o rótulo da sociedade, os estigmas, ou até os próprios os Hum, paradigmas, as referências que a gente tem do corpo perfeito, do que tem que ser assim, do sim, que sim. usar, do que não As pode, né? As cobranças, cobranças. né? E se comer carboidrato engorda, aqueles mitos. Uhum, Enfim, uhum. essas coisas que são os desafios de a gente desconstruir e Sim, entrar nesse caminho dela, ela permitir falar tudo que é difícil, tudo que é ruim, e a gente tentar justamente buscar isso, acolher essa mulher. Não tá ali só como um ouvinte, sem dar sim. apoio e sem mostrar os resultados, mostrar para ela que, bem, calma, não é assim, né? Uhum, A gente sim. precisa cuidar. Então, esse para mim é o maior desafio que eu chego, que a maioria das mulheres lá, elas chegam desacreditadas, achando que muitas vezes é porque estão ficando Sim. mais velhas, é por Uhum. conta de que é genético, que aconteceu isso com a minha irmã. Desde pequenininha eu sempre tive dificuldade de emagrecer, eu sempre fui gordinha. Então, são esses estigmas que, assim, que acabam, assim, esses pensamentos Sim, esses de, paradigmas, de né? rotulando ela como Essas se crenças fosse essas limitantes, né? crenças limitantes que Nossa, rotulam essas pessoas e acabam, vamos dizer, enfraquecendo esse empoderamento. E quando a gente faz, eu não sei se eu vou conseguir dizer, por que não? Eu vou estar com você, você não vai estar sozinho, você não vai sair daqui sozinha, eu não vou passar alguma coisa e você vai voltar daqui a 30 dias. Não, eu vou estar com você todos os dias, você vai ter o meu acompanhamento. Esse é o meu diferencial uhum, nessa casuística, assim, nesse caso de tratamento, nesse acompanhamento. Para mim, sim, tratar de emagrecimento não é uma consulta hoje e daqui a 2 ou 3 meses. Não, a gente entendi. precisa acompanhar a realidade dela, porque se não acompanhar essa realidade, a gente não tem um sucesso. Sim. Qualquer mecanismo tem uma tendência a ser Não, ao fracasso, não vai ter a entendeu? constância E mais dela, um né? fracasso A para essa adesão. pessoa que já vem sofrendo. Sim, é É mais um. desastroso, é mais um trauma, é mais uma consequência, assim, de um ato. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando se fala em emagrecimento, a responsabilidade de onde está se pisando Sim, e com a história daquela paciente, porque são as histórias ali, são relações sim, diferentes, sim. ou relação entre pai e filho, relação familiar, social, namorado, marido, enfim, são coisas completamente, é um campo minado, vamos dizer ali. Eu vejo assim, como a gente acompanha
né? Desde o pré-natal ali, já conhece o bebê ali desde a barriga e depois acompanha, faz a puericultura e depois vai acompanhar na adolescência e depois a mulher jovem, a mulher adulta, enfim, todos os ciclos da vida, né? O que é que acontece? Que a gente percebe, às vezes a mãe chega dizendo que o leite do peito não está sendo suficiente, o bebê está chorando muito, sei o quê. Principalmente quando ela ainda é marinheira ali de primeira viagem, né? Não tem ainda muito, não consegue ainda interpretar aquele choro. E aí o que é que eu observo? Elas querem muito saciar o bebê ou parar aquele choro com comida, né? E eu percebo que isso vai criando esse vínculo afetivo, né? A criança chora, eu digo, olha, mas você olhou a fraldinha, se não tá xixi, cocô, você não viu, botou no braço para ver se não era um chameguinho que ela queria, um aconchego, queria sentir mais segura ali. Você tem que ver outras coisas, porque nem sempre vai ser fome. Sempre ela é acalentar no peito, sempre é isso, sempre, né? Acha que sempre essa resposta. Aí não é suficiente, aí tô cansada, aí não aguento mais, é distante, não sei o quê, né? Eu digo, mas olha, observa isso, se não tem a ver. Observa se não tem outra coisa, tenta aprender a interpretar esse choro, né? Se é fome mesmo, se não é outra coisa. Porque o leite de peito a gente sabe que sacia, que tem tudo, lá, aquela história toda. Mas aí eu fico instigando as mães a refletir, né? refletirem sobre isso, porque a gente vai acostumando. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente vai atrás de quê? A gente foi acostumado a vida inteira, desde que nasceu, né? Tá com qualquer problema, né? O calo tá apertando, seja onde for esse calo. Tô nervosa. Tá nervosa. Docinho. Chocolatezinho. Um chicletezinho. Um chiclete, né? Vai atrás. Principalmente o doce aí, né? É verdade. Então, é algo que a gente precisa refletir, né? E eu acho interessante a gente falar disso, porque tem muitas mulheres vendo o que ainda vão ver, né? Vão ter acesso a esse conteúdo, que talvez nunca tenham pensado sobre, né? E que possam refletir sobre essas questões, porque aí a questão emocional também é muito forte, né? Ou aquelas que foram abusadas e ficam com medo desse abuso, né? De se repetir. De repente ela nem conscientemente ela não percebe, mas aí ela foi se enchendo de comida para ficar desinteressante, né? Para não ser vista, para não ser olhada. E isso quantas histórias, né? Como você está trazendo. Cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é única, né? É singular. E da importância desse olhar que você traz, né? Desse olhar para a pessoa como uma pessoa única, diferente ali, especial. A minha experiência na saúde pública ajudou muito nesse olhar aí, porque a gente, como, né, quando trabalha na saúde pública, a gente vê que não é só aquele corpo doente que está ali, que está procurando uma dor de cabeça. Aquela dor de cabeça muitas vezes é a fome, é a falta do dinheiro que não tem para dar comida para os filhos, enfim, envolve outros fatores, né? Então, essa percepção dessa vivência, a saúde pública, a saúde coletiva, trouxe você ampliar esse olhar holístico, né? De você ter esse entendimento melhor de um processo, que realmente tem várias coisas que as pessoas às vezes não notam, não valorizam, e aquilo ali que é o problema de todo o gancho dessa situação. E hoje se fala muito na questão da ambiência, né? Se fala muito que dá, né? E vários estudos, eles a gente é a média das pessoas com quem a gente convive, né? Dos livros que a gente lê, dos programas que a gente assiste, enfim, da importância de ter mentores, se fala muito isso em todos os meios. E essa ambiência, né? E a gente que trabalha com essa saúde coletiva, a gente vê que, de fato aquele território, sentido, né? Aquele ambiente, né? Aquela família, enfim, traz uma influência muito grande, muito né? Grande, e veja como... Né? E a cultura também, né? Sim, você veja, como interfere, como né? interfere. A cultura, o local também, né? A gente sabe, por exemplo, eu fui médica de Monte Verde, embaixo a preocupação de Monte Verde, da região, daquela população, é totalmente diferente
de baixo a problemática, a insegurança, enfim, as oportunidades até daquela coisa. Então, a gente realmente tem essa história de que o meio modifica o ser, né? E Ele é altamente modificável. E a algo... gente, como interfere na saúde, no bem-estar, no emocional, em tudo que se possa... É real, não é? Real, isso é real mesmo. Real mesmo. E na sua realidade, né? As pessoas com que você atende, essas mulheres que mais lhe procuram, que você mais se depara lá no seu dia a dia, né? Você trouxe, cada uma história muito singular. Mas tem alguma coisa que elas têm em comum, assim? Talvez eu, por ser ginecologista, né? A maioria das pessoas, e por já atender as pessoas mais, vamos dizer assim, 50 mais, já que eu deixei um pouco a obstetrícia, vamos dizer assim. Sim. Mas no meu perfil de consultório, a maioria é justamente depois da maternidade, porque assim, a gente sempre sabe que quando a mulher vive a maternidade, ela vive exclusivamente a maternidade, é para os filhos. Então, a vida conjugal fica muito para trás e até a vida pessoal dela, o dela mesmo, é realmente uma doação. E, então, justamente, quando ela percebe que os filhos cresceram, não sei o quê, e ela quer resgatar aquele lar, não só o lar, mas assim, resgatar a vida dela, né? Ela voltar a ser o que ela era antes, e ela se perde porque ela não consegue, não sabe o que fazer. É esse aí. Então, esse é essas mulheres que vêm em minha procura pedir minha ajuda, porque elas não se sentem, elas não são tão mais mocinhas que encaram qualquer coisa e nem pode se aventurar qualquer coisa com irresponsabilidade e querem realmente ter um caminho mais centrado e procurar uma ajuda e ser do tempo dela, no respeito dela, do que seja, não seja, entendeu? Então, assim, é essa que é o meu perfil maior e essa dificuldade que eu vejo quando ela acorda para se autocuidar de novo, né? Sim. Você voltar o autocuidado. E tudo volta para o autocuidado, né? Tudo volta para o autoconhecimento, né? Quando eu passo a me conhecer melhor, a conhecer os gatilhos, né? Exatamente. Quando eu começo ali a anotar ou refletir, né? Por que eu sinto mais fome nesses horários? Por que eu sinto mais fome nesses períodos? Por que eu tenho vontade de comer mais isso, né? Em determinados momentos? E quando eu começar a observar, conhecer melhor, fica mais fácil também de prevenir até, né? Isso, se eu já sei que é nesse momento que pronto, eu já sei que na TPM eu tenho mais vontade de comer doce. Então, pelo menos eu tento ver algumas opções que sejam, né, menos calóricas, mas não é que eu consiga adaptar melhor ali a uma dieta, né, com baixa caloria, enfim. E eu me organizo para ter, porque senão eu chego em casa, por exemplo, se eu chego em casa e eu não vou ter tempo de fazer algo saudável, eu vou pegar a primeira coisa que tiver, né, lá. Sem sombra de dúvida. Né? Ou às vezes antes de chegar em casa, inclusive. Ou às vezes antes de chegar em casa. Então, verdade. tudo tem a ver também com esse autoconhecimento, né? E o planejamento, se organizar, se planejar, né? Porque, por exemplo, eu trabalho pela manhã, mas eu deixo meu lanchinho que eu levo para o trabalho, porque como são 6 horas corridas, tem ali o intervalo, eu deixo pronto na noite anterior, já deixo ali prontinho para tomar meu cafezinho, porque todo mundo está ali tomando cafezinho e também é um momento de socialização, que é importante também para a gente dar aquela respirada, né? Isso. E se conectar com os colegas e tudo mais, é saudável isso, né? E aí eu levo meu inhamezinho, a minha macaxeira, a minha batata doce, geralmente gosto de levar isso aí e tal. Mas eu tenho que me organizar. Porque se você não se organizar, com certeza você vai comer a bolacha 7 folhas, né? Bolacha que tem açúcar, lá. Né? Exatamente isso aí. É isso aí mesmo. Então, como a maioria faz, né? Verdade. Mas eu não posso se eu quero... Isso são estratégias, né? São estratégias que a gente faz nesse processo. Pronto, era justamente sobre isso que eu queria que você desse assim, umas dicas para essas mulheres que querem retomar, né? Algumas estão querendo retomar ou mesmo iniciar, talvez seja aí a primeira. Eu acho meio difícil porque a gente começa cedo, né? A tentar, né? Essa história começa desde novinha, a gente já começa, eu tenho que fazer uma dieta, e tem dieta para tudo no mundo, da lua, do sol, da estrela, verdade, todo tipo aí. Tem dieta para tudo. Né?
E aí, então, para essa que está começando, que quer retornar, quer retomar aí esse cuidado consigo mesma, com sua saúde, com seu bem-estar, qual dica você daria ou quais dicas você poderia dar hoje para essas mulheres? A gente tem que começar pelo menos com o dever de casa. Assim, sempre tem 3 pilares que são importantes, que eu sempre falo, assim, que o primeiro deles é o sono. Você tem que ajeitar o seu sono. Se não está ruim, procurar ajuda para poder restabelecer. Então, realmente desconectar das redes, tentar ir para a cama, mesmo que faça uma meditação, uma oração, enfim, para poder resgatar o reequilíbrio, pensar em você. A famosa higiene do sono, sim, né? higiene do sono, exatamente. Ou seja, um livro, uma boa leitura, sem ver filmes violentos. Começar a desligar esse processo, comer uma coisa leve. Nem para o filme, né? Para ver a violência, né? Os Não noticiários precisa. são assim. Exatamente. Então, tentar fazer esse deverzinho de casa ajuda bastante. Sim. Outra coisa, cuidar da hidratação. A água é super importante. Eu sempre falo que a água, ela participa do mecanismo vital. Então, ela também está no processo, associado no processo tanto de engorda como de emagrecimento. Mas a gente precisa da água para até limpar, lavar as toxinas, para hidratar as células, para que ela se organize e faça sem estar estressada. Não adianta você tentar desestressar, o seu corpo lá dentro não está seco. Você fala tanto em detox, né? Não é? E fala o principal mesmo, né? é a água, né? Exatamente. E ninguém lembra muito da água. Então, é muito importante você ter o hábito de se policiar em estar bebendo, se hidratando. Outra coisa importante é você se movimentar, não ficar sedentário, direto, assim, na cadeira. Eu digo, você não tem condições de fazer uma atividade física, uma caminhada, mas é uma caminhada mais longa, né? Uma caminhada de meia hora que também não ajuda, não vai ativar muito o metabolismo, seria uma caminhada mais... Eu sempre eu brinco assim com meus clientes, faça 40 minutos indo e 40 minutos voltando. Para dar certo, pelo menos o básico. Mas é uma questão boa de você realmente liberar hormônios, endorfinas, assim, hormônios excitatórios que vão melhorar a cognição, vão restabelecer as ligações hormonais, ativar os receptores hormonais. Então, a própria dopamina, né? Que a gente dopamina. fica buscando aquela baratinha lá, que Isso. passa rapidinho, mas essa que é a boa, né? E outra coisa, olhar para o intestino, né? A gente tem que olhar como é que estão nossas fezes, como é que está nosso hábito intestinal, se a gente está indo. Muitas vezes a gente não consegue ir todos os dias, às vezes pode até ser normal não ir todos os dias, mas contanto que as suas fezes seja no aspecto bom, aquele aspecto macio, sem estar encaroçada. Se quando você faz, termina lá, quando vai se limpar o papel mesmo, ele é limpo, ele não é sujo, porque se está sujo ainda está retendo fezes, deixou fezes lá dentro. Então, assim, toda essa conjuntura é importante que você realmente fez o dever de cá, está fazendo organizado, vamos dizer assim. E se não tiver, precisa se organizar. Precisa introduzir, claro, alimentos mais vitais, que são ricos, alimentos que sejam ricos mais em minerais e vitaminas, como as frutas, as verduras, claro. Também tem a questão das proteínas, não pode deixar esse equilíbrio dos macronutrientes, né? Do carboidrato, da gordura e da proteína. A gente tem que ter esse equilíbrio, nada no extremo. Então, tudo isso são coisas que são pontuais, mas são fundamentais para a gente começar a montar essa engrenagem que está, vamos dizer, desconectada ou está enferrujada. E a gente começar a ter esse reequilíbrio. Eu me lembro que eu não tinha um hábito de comer fruta e aí fui comendo, suplementando, não sei o quê. Mas hoje eu sinto que quando eu não como, engraçado, a pele muda, a fala, a memória, o jeito, já me dá azia, o estômago grita. Eu fico impressionada assim, com algumas coisas que acontecem e eu nem imaginava, assim, né? Que isso eu adquiri com o hábito mesmo, você nutrindo o seu corpo de coisas boas, você realmente vai ter esse resultado lá na frente. Nada é imediatismo, porque seu corpo realmente já está carente e por isso que muitas vezes a gente precisa chegar no ponto da suplementação após uma avaliação, né? Claro, de um especialista ou de alguma pessoa que esteja apropriada para isso.
Sim, eu até digo assim, e a gente na época, eu digo assim, na época da avó da gente, né, que morava geralmente na zona rural, né, ela mesmo que plantava ali, pertinho, e era Sim. tudo mais natural, sem agrotóxico, enfim, tudo. O E solo mais o rico, né? solo mais rico era Uhum. ser justamente sobre o Mais nutrido. solo, mais nutrido, e porque a gente também faz muita monocultura, a gente não troca muito, né? Então, Isso. só planta a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, aquele solo Exato. vai ficando pobre Pobre daquele daquelas. tipo, daquele Exatamente. nutriente, né? Que era para estar variando ali. Mas isso muita gente não sabe, né, dessa informação. Alguns nutrientes que a gente também não tem como, a gente não tem vulcão aqui, né? Então, por Uhum. exemplo, o Não é magnésio, que é bem magnésio, né? Uhum. importante, né? A gente não tem. Então, algumas coisas a gente não vai conseguir realmente consumir naquela quantidade que o organismo precisaria para funcionar melhor. E aí a gente Isso. precisa suplementar, de Suplementar. fato, né? Algumas Isso. coisas. Um exemplo clássico é a própria vitamina D, né? Que a vitamina D, a Sim. gente hoje em dia é muito difícil chegar nos 50 a mais ou 40 a mais se você não precisar repor a vitamina D. Hoje a gente conta até crianças por conta até da própria rotina, não estão mais jogando na rua, brincando, naquela fase de, né, de estar na garotada na rua. Estão muito em casa, né? A violência, então, a violência, né? também. Ficar em casa. Mas, enfim, hoje a gente suplementa crianças já na vitamina D. Mas eu falo isso porque o nosso corpo, a nossa célula, ela não absorve mais na exposição solar. Antigamente, você talvez fosse para o sol, se bronzeava mais fácil. Hoje você percebe que não é bem assim, né? Que você não consegue ter esse bronzeamento, porque a célula fica já também, não tem mais a mesma efetividade da absorção. Então, consequentemente, a gente precisa realmente suplementar tudo, né? De uma certa forma, nutrir o nosso corpo, manter ele nutrido, já que, de uma certa forma, você não consegue nutrir através da alimentação. De uma forma mais, vamos dizer, otimizada, né? E essas pacientes, por exemplo, que chegam para você, que você observa que a saúde mental, a saúde emocional não está muito bem, você chegar a encaminhar também, precisa, quando você avalia que precisa também de um colega ali, né, da área de saúde mental, do psicólogo, não sei, psicanalista, não sei, para acompanhar, isso também acontece? Você tem uma equipe ou tem alguém que você encaminha já, alguém que faz parte, que você conhece, que recomenda, não sei? Como acontece isso? Como a ginecologia a ginecologia em si sempre foi o médico da mulher, e é no consultório de ginecologia que muitas vezes a gente tem essa, vamos dizer, esse olhar mais acolhedor, até psicológico, até pelas próprias situações e vivências de compartilhamento de experiências nossas, mesmo conjugais, ou enfim, de mulheres mesmo. Então, o ginecologista, de uma certa forma, ele tem um caráter meio psicológico, mas eu tento, a gente precisa, assim, para não assustar ela, muitas vezes esse problema emocional, ele está muito envolvido justamente nessa fraqueza da falta do acolhimento. Então, quando você, na minha experiência, pelo menos, quando você divide muito isso, essa responsabilidade, você acaba ela não acreditando nela mesma. Então, eu peço sim ajuda quando tem, vamos dizer, quando tem você evidencia que precisa ser mais ativo, mas tem que estar, quem trata de emagrecimento tem que tratar a saúde mental. Sim. Porque quando a mente não está boa, o emagrecimento não acontece. Não acontece. Então, esse olhar da mente, ele está inserido nesse acompanhamento, com certeza. Mas a gente sabe que tem uns que já vêm, né? Já fazem, já vem. E, na verdade, ali a gente só está para somar. Mas eu indico, sim, na necessidade, não é uma rotina minha, todo paciente ser, tipo, a parceria casadinha, não existe isso, porque não é bem assim, porque a gente precisa realmente entender, olhar e ver até onde que você possa e respeitar aquelas coisas. Porque muitas vezes é mais esse colo que ela precisa de ter essa segurança de seguir isso. Esse acolhimento. Né? Mas o emagrecimento emocional, ele é muito
importante, às vezes até mais importante do que o emagrecimento físico. Então, esse olhar não pode nunca existir. Eu sempre digo que o emagrecimento físico, ele não pode estar à frente desse olhar. Você tem que entender Sim. essa mulher e tentar ajudar ela, porque senão esse físico não vai ficar, não vai durar. A gente aqui no Plenitude Cast tem a proposta de trabalhar corpo, alma e espírito, né? Exatamente. Porque a gente entende que a gente é um espírito que tem aí uma alma, né? Que é onde fica a nossa cognição, as nossas emoções, nossas vontades, enfim. E que mora no corpo, habita nesse corpo, né? Que esse corpo nos proporciona, nos leva, né? Aos lugares, enfim, nos proporciona fazer o que a gente precisa fazer. Mas a gente é muito mais do que só o corpo, né? Então, se a gente não tem atenção a tudo isso, não vai resolver, Não né? vai resolver. Não vai chegar ali ao resultado que se espera, né? De fato. Exatamente. E essa questão do corpo perfeito, por exemplo, né? Muita gente está ali preocupada em obter o corpo perfeito e não está muito preocupada com a saúde de fato, bem-estar de fato, né? E aí por isso existe tantos medicamentos, outros que têm a sua, eu acredito, né? Que tem a sua função também, que vai ser útil em alguns casos, mas que não pode ser assim como um modismo, né? Que serve para todo mundo e coloca todo mundo no mesmo balaio e vai, né? Não pode ser dessa forma. O que é que você... As mulheres nessa faixa etária, né? Diferente dos homens, que os homens, por conta da testosterona, tem mais grupo muscular, mais memória muscular e acaba tendo menor índice para osteoporose. E olha a importância do músculo, né? Com certeza, o músculo é a Trabalhar poupança da nossa também, longevidade, o exercício fundamental. Porque muitas vezes se fala no exercício no cardiovascular, mas se esquece um pouco do osso, né? De força, de né? De força, do tônus e da memória mesmo. O hormônio produzido, a gente sempre diz que o músculo, ele evita diversas doenças, até o hipotiroidismo, a diabetes, a hipertensão, aí até próprio o Alzheimer e até próprio o câncer, entendeu? Então, assim, ganhar músculos hoje, até nas clínicas oncológicas, todo mundo tem que pegar pezinho, todo mundo tem que fazer atividade física, manter o corpo, tirar o excesso de açúcar, tudo isso para ter uma vitalidade melhor e vamos dizer, uma longevidade mais elevada. E por isso você falou também da proteína, né? Que Isso. Precisa ter a proteína. A proteína, quem é vegano, enfim, não come carne, tem que suplementar, a gente sabe, eles mesmos sabem disso, porque a falta do nutriente acaba tendo, principalmente da B12, acaba tendo deficiências, e por isso que eu disse que ela é tão essencial para essa cascata hormonal, que sem ela a gente não consegue fazer testosterona, não consegue fazer músculo e vai murchando, vai perdendo vitalidade, vai perdendo a vida mesmo das nossas... pela nossa... alguma coisa básica, né? Parece que vai definhando, né? E aí o próprio idoso, enfim, já tem a tendência de perder a massa magra, né? A sarcopenia. Isso, que é o grande vilão agora. E a gente hoje que trabalha com emagrecimento, é o nosso... a maior preocupação agora no futuro, por conta do uso exacerbado e indiscriminado das canetinhas, a gente, né, vê que as pessoas, porque no processo de emagrecimento, o ideal é você poupar a massa magra e perder só gordura. E quem usa sem acompanhamento, o que acontece muitas vezes é a perda nesse processo, pelo fato da canetinha funcionar como assim, não dá vontade de comer, né? Então, como se fosse uma cirurgia bariátrica. Na cirurgia bariátrica, a gente perde músculo, muito músculo, perde gordura. Vai perder peso, mas vai perder a qualidade desse peso, ele é ruim. Então, a falta desse músculo, consequentemente, lá na frente, a gente vai ter adultos jovens já com osteoporose, porque é um efeito rebanho, sabe? É o que está acontecendo. O rebanho agora é o uso indiscriminado e lá na frente a gente vai ter a consequência. Aí o pessoal vai rever e talvez modificar o trajeto da rota, mas é uma coisa
quem trabalha, que é assim, que já está nesse meio há muito tempo, trabalhando com que já tinha essa preocupação, a gente já vê uma nova doença que antes era mais tarde, acontecendo mais cedo, né? Mais cedo, com essa possibilidade de ser uma coisa, ser o mal do século, vamos dizer, ou então mal do ano de 2026 ou 2027, enfim. Entendi. É uma consequência. Eu quero só dar um recadinho aqui para você que está assistindo a gente. Se você tem alguma perguntinha, a gente vai deixar 3 perguntinhas. A gente está chegando no finalzinho já. E aí eu queria que você mandasse agora a sua perguntinha, enquanto eu vou só tirar uma dúvida aqui com relação a essa reposição hormonal que a gente começou a falar aqui. E enquanto a gente está aqui falando sobre isso, vai mandando tua perguntinha aí que a doutora Paula vai responder pra gente, tá bom? Então, manda aí, prepara aí. Então, aí com relação a essa reposição, né? Porque ainda existem alguns profissionais médicos que têm muito medo até, né? Por conta da questão do câncer, né? Vai dar câncer de mama e não sei o quê. Fala um pouquinho pra gente, para deixar as mulheres assim mais tranquilas nesse sentido. Claro que tem que ser tudo acompanhado, claro que tem que ser, não é fazer sozinho isso em casa e inventar e fazer, enfim, claro, né? Mas sendo acompanhada, os riscos e benefícios. Pronto. Vamos lá. Eu também vivenciei isso na prática, porque quando eu decidi fazer ginecologia, eu só estava envolvida no mundo da obstetrícia. E aí, naquela época que aconteceu, tinha surgido um estudo, que saiu até uma grande reportagem no Fantástico, que é essa reportagem que ficou famosa, que foi um estudo WHI, que esse estudo que era reposição, que as mulheres que estavam fazendo reposição hormonais estavam tendo câncer, né? Sim. E hoje esse estudo passou um bom tempo, né? Sei lá, foi em 2020, 2002, eu acho isso, enfim. Já faz um bom tempo, isso, 20 anos quase depois, que a gente vive nessa fobia, eu digo que é uma fobia hormonal, um medo de prescrever hormônio. Então, isso é uma consequência de um ato insano, de um estudo que hoje em dia é comprovado que foi drástico, errado. Totalmente cheio de viés. E hoje a gente bate utilizando ele, mostrando justamente, porque o hormônio utilizado não era hormônio de gente, era hormônio de vaca, né? De vacas prenhas, enfim. Então, todo errado. Então, era uma outra estrutura e hoje, mas só que isso, houve um congelamento dessas pessoas, dos médicos em si, o medo, esse pânico tanto da sociedade como dos médicos, dos profissionais. Ninguém quer prescrever nada para dar câncer a ninguém quer, ninguém quer fazer o mal, né? Claro. E aí, o que acontece hoje? Hoje, depois desse tempo todo, houve uma necessidade de ter esse olhar, porque as pessoas envelheceram, só que a gente precisa dar qualidade de vida para esse envelhecimento. Então, se a gente, quando pensa que a mulher ela vai entrando na menopausa por volta dos 50 anos, vamos dizer assim, sendo boa praça, né? Vamos dizer, porque pode começar a partir dos 45, mas assim, vamos considerar 50 anos. Hoje a expectativa de vida, vamos dar até os 85, que é mais, né? Já tem os homens e mulheres de 100 anos, mas assim, vamos dizer, até 85 são 35 anos nessa fase do climatério, da ausência do hormônio. Então, é a fase que mais a mulher vai viver, porque nenhuma outra fase ela vai viver tanto como vai viver na menopausa. Só que ela estava vivendo de uma maneira bem castigada, com muito maior risco de doenças, com um envelhecimento precoce acelerado diante da referência ao homem. Então, isso notou diante da sociedade, né? Foi um alerta e houve a necessidade de rebuscar, de ter esse entendimento e ter esse processo. E foi por isso que eu me especializei lá. Logo depois que saiu, eu queria ter a segurança de ter entendimento de fazer uma especialização hormonal. Foi quando eu procurei, fui para São Paulo e me especializei lá nessa parte hormonal. E comecei a aplicar aqui. E aí foi quando eu entendi que o que eu conseguia aplicar aqui, eu não conseguia ter resultado porque o corpo já estava todo desorganizado. Não era só a menopausa.
era o colesterol alto, era sim. o cortisol alto, era a insulina As alta, questões era a metabólicas tireoide, mesmo, né? exatamente. Tudo isso é uma interferência. Lembre-se que a diferença entre homem e mulher, de uma certa forma, é um caractere secundário. Então, a gente vem de um eixo principal e de que todos nós vêm para aquela mesma linhagem, né? Tanto é que a Sim. diferenciação sexual acontece ali depois da 10ª semana, né? Sim, Então, sim. então a gente tem isso. Então, é caractere secundário. Então, tudo que eu colocasse no secundário sem estar o eixo central organizado, não ia ter a efetividade do controle. Foi por isso que tudo isso surgiu. E te confesso que no início foi muito difícil andar sozinha, porque eu fui estudar em São Paulo e a Recife ainda estava... As coisas sempre acontecem primeiro em São Paulo, Sim. né? E aí, mas eu comecei. Você teve que desbravar, desbravar, né? E eu me lembro que tinha eu e a doutora Liane Heppel, que também é ginecologista. E eu e ela estava nesse desbravamento daqui da ginecologia e tal, mas fazendo... O importante é porque começou os pacientes a ter resultado e as provas, assim, contra provas não há, não há argumentos, né? Assim, né? A gente tem essa questão. E aí os médicos começaram a me procurar entender, e aí foi crescendo esse movimento. Aqui em Recife ficou uma referência, acabou sendo o segundo polo em referência dessa medicina mais holística, mais integrativa, e que começou lá em São Paulo. Então, assim, foi muito bacana toda essa construção. Então, o que hoje a gente vê e que os estudos, os guidelines das sociedades já mostram que é para fazer reposição hormonal, que a gente não pode perder a janela de oportunidade, que seria aqueles 10 anos da menopausa. Assim, a menopausa, o marco da menopausa é 1 ano de ausência de menstruação. Sim, é uma data, né? Uma data, exatamente, é só um marco. Configurou que realmente entrou, porque tem a perimenopausa que a gente já pode estar trabalhando, mas vamos dizer assim, que pelos guidelines já é categórico isso, que a gente tem, que são 10 anos de iniciar a reposição hormonal, onde não é o mandatório, assim, você precisa ter, claro, os exames normais, mamografia, ultrassom condizente, para poder ter o acompanhamento, mas as pessoas, e aquelas pessoas que passaram dessa data, não é que ela não possa fazer hormônio, ela pode sim iniciar o hormônio, só que a gente tem que fazer uma avaliação melhor para ver se se ela ainda tem benefício com a reposição ou não. Entendi. Mas ela não está proibida de fazer hormônio. E os estudos justamente mostraram isso, que teve mais ganho de massa magra, com mais conservação, teve melhora do equilíbrio mental, diminuição das doenças demenciais, melhora da circulação cardiovascular. Então, os benefícios da reposição hormonal no início da menopausa, hoje em dia já são assim comprovados, que são maravilhosos em relação à pessoa que não faz reposição. Fora que aqueles sintomas todos, né? Fora isso, que a qualidade de vida. A qualidade de vida, que é muito... Nossa, é terrível, né? Terrível. E engraçado, porque assim, eu sempre tratei menopausa, mas nunca pensei... Assim, apesar das pessoas me disserem dos sintomas, relativamente você entende, eu respeitava, porque eu sempre respeitei, eu sempre acreditei na história da paciente, até que eu entendesse que não fosse aquilo, que poderia ser outra coisa. Mas assim, sempre o que ela fala para mim é lei, assim. Se ela está sentindo, ela está sentindo. Eu vou tentar entender. Sim. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na menopausa, foi quando eu senti que o negócio... É terrível mesmo. É terrível. É terrível mesmo, pra valer. Foi quando eu entendi assim, gente, eu fazia muito pouco. Não é? Me desculpe, minhas clientes que eu atendi antes. Eu estava achando que estava já fazendo o top, mas eu fazia pouco. E quando vai para aquele profissional que diz assim, é isso mesmo. É da idade. É da idade, você tem que passar por isso mesmo. Vai passar. Vai passar. Sua avó não passou? Sua mãe não passou? Exatamente. Né? São respostas vagais que são ditas e coisas. Eu disse assim,
Meu Deus, só sabe quem passa. É o bom velho ditado, né? Só sabe quem passa. Não, aí eu fico pensando assim, eu digo, então, teu avô também andava de jumento, de cavalo. Vai andar de jumento e cavalo, né? É. Não tinha a tecnologia naquela época, porque hoje a gente tem uma tecnologia. Então, por que não usar, se é a nosso favor? É a mesma coisa, na minha cabeça é a mesma coisa. Então, vai andar de jumento, vai andar de cavalo, né? Que não tem... Pelo amor de Deus, eu a fico menopausa, indignada. ela tem essas características, né? As características dela, esses calorões que a gente sabe, que tá um frio danado e a gente tá lá no calor, suando, pingando. Tem a insônia, que acorda, tem um horário marcado da madrugada, de 3h30 para 4 horas, estamos acordando e é hora de rezar, né? Mas não é bem rezar, é a menopausa mesmo, a menopausa, né? Dizendo, não é porque, enfim, não, aproveita e reza também. Mas assim, é a menopausa que tá ali, a dormência nas mãos que a gente acha que é síndrome do carpo, não sei o quê. Não, é a falta do estradiol nas nossas veias, nas outras articulações. Enfim, tudo isso. Esquecimento, o esquecimento, né? De aquela coisas neva, que... meu Deus, a palavra. Como é o nome disso aqui mesmo? Me dá isso aí. Passa, por favor. Passa aí. Pois é, desse jeito. Que não essa questão, coisa... esse comportamento, a mudança de humor, a impaciência, a irritabilidade, repetindo que até você mesmo se estranha. Meu Deus, eu falei tão ríspida, por que eu fui assim, né? E essa questão desse reflexo é muito louco, porque é um turbilhão de coisas, fora a questão da libido, da secura vaginal, dessa relação à mama também, que incomoda, que dói, que fura, que aperta. Sim. São muitos, né? 70 e tantos aí catalogados, né? São muitos Meu processos. Deus. Paulinho, chegou alguma pergunta por aí, Paulinho? Dá uma olhadinha se chegou alguma pergunta para a doutora Paula. Chegou até aqui, ó. Sim, ali. Qual a diferença entre diet, light e integral? E qual é indicado para cada caso? Olha aí. Eita, isso aí é uma coisa bem assim de Karina, nutricionista, né? Mas bora lá, eu vou tentar ajudar da melhor maneira. Mas o diet é o sem açúcar. Geralmente é o que não tem açúcar, que é sem ter o açúcar no componente. O light é mais sem a gordura e também com a redução, na verdade não é sem gordura, é redução calorias, das calorias, que é a redução do açúcar, redução das gorduras, redução, né, dessa parte. E o outro é qual era o light, diet? Diet, light, qual era o outro, Paulinho? Integral? Parece que era integral. Integral é o acréscimo das fibras, né? Falar integral. Sim, os grãos. Dos grãos, exatamente, dessa região. Essa aí é mais ou menos a diferença. Pronto, olha aí, Karina. Acho que foi Karina. Mais alguma, Paulinho? Não? Só essa mesmo? Então, pronto. A gente vai terminando aqui e eu queria, então, que a doutora Paula deixasse uma mensagem, olhando ali para aquela câmera ali, doutora Paula, uma mensagem para as nossas telespectadoras, ouvintes, seguidoras, enfim, né, que nos ouviram até aqui. Queria agradecer você que nos ouviu até esse momento e que as que ainda vão ouvir vai ficar para a eternidade aqui. Né? Que coisa boa, que responsa, olha, né? Que legal, né? Então, qual mensagem você deixaria para essas mulheres que, como você colocou aqui, né, já tentaram tantas coisas, que já estão assim desanimando, desistindo, né, querendo desistir, querendo chegar ao emagrecimento, mas que não estão conseguindo, que já tentaram de tudo, diz ali, olhando no olho delas ali, deixa essa mensagem. Que coisa boa. Então, vamos lá, gente, para você que está aí na luta de se reequilibrar, se restabelecer, de querer perder peso, enfim, se encontra nesses desvios, nos desafios da própria vida, do dia a dia, eu só posso lhe dizer que não desista, que é possível, que o autocontrole é recomendável, que o autocuidado começa por aí, já pelo você querer. Seja bem-vinda a essa nova etapa. Não aceite que não é possível, não aceite que você está velha, não aceite que é genética, não aceite respostas vazias. Procure ajuda, é possível, tem consciência, é significativo e é real. Conte comigo.
se você precisar. E aonde que essas mulheres podem lhe encontrar, doutora Paula? É fácil, não Diz é aí. tão difícil, não. Pode me encontrar lá pelo Instagram da clínica, que é @Clínica Paula Barradas, ou pelo meu Instagram pessoal, doutora Paula Barradas, ou então pelo telefone da clínica. Pode O deixar. telefone é o 988 31 0021. Ou então pelo próprio site da clínica, que é www.clinicapaulabarradas.com.br. Olha, pronto, aí, gente. Então, muito obrigada. Foi uma Vai maravilha parecer lhe gelada, receber. né? Tá, o frio, eu sinto frio, gente. Eu sou mole para olha, eu morei no Piauí muitos anos, sinto muito frio. E aí eu queria, como sempre, a gente conclui aqui o nosso episódio, deixando, né, uma lembrancinha do Plenitude Cast. É um livro que eu escrevi com meu marido, Os Fundamentos de um Casamento Bem-Sucedido. A gente também é teólogo, né? Estudamos juntos a teologia. Você me surpreendendo, hein? Olha aí. E aí aqui eu trago um pouco da minha história. Adoro né? histórias. Eu já fui casada, tive outros 2 relacionamentos, passei por algumas dificuldades e o importante é que eu aprendi muitas coisas e que esse aprendizado eu trago um pouco dele aqui, né? Trazendo a minha história e trazendo os fundamentos bíblicos, né? Foi na Bíblia que eu encontrei, lendo, pensando, meditando, orando, que eu encontrei onde que eu tinha errado, né? Onde foi que eu errei? Porque eu acho que essa é a dinâmica da vida, né? Todos erramos, a gente está se autoavaliando, se conhecendo melhor, refletindo, aprendendo, crescendo, né? Crescendo, com os erros, com os acertos. Isso aí, para ter uma vida plena. E agradecendo plena, todos os desafios que vêm. Isso, que a gratidão é a tônica de tudo, né? É verdade. Então, com meu muito amor, foi carinho, um prazer. Eu recebo com todo carinho mesmo. Vou ler mesmo, que adoro histórias. Tenho certeza que eu vou aprender muito aqui, né? Olha aí. Tenho certeza. Que cada história, que realmente, que cada vida de paciente me ensina muito. E eu sempre falo que quando eu tenho a oportunidade de ajudar alguém para emagrecer, eu sempre digo, nossa, eu estou hoje e eu quero agradecer essa oportunidade de eu estar aprendendo com você. E você pode ter certeza que hoje você vai estar mudando a vida, porque eu vou aprender alguma coisa com você que eu vou mudar na vida de outras pessoas. E isso é o que é o maravilhoso, né, da vida. A gente aprende uns com os outros, né? Com a história, com a dor do outro, a gente aprende muito, né? Enfim, até com os erros, né? A gente aprende os nossos, dos outros, enfim. É verdade. Então, muito obrigada a você que ficou com a gente até aqui, né? Espero que te ver semana que vem de novo. Muito obrigada, doutora Paula, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer servir você, fazendo aqui o que eu amo fazer, né? Trabalhando com a comunicação, trazendo, dando o que eu tenho, né? E tentando extrair também dos meus convidados o melhor deles para você. Então, um beijo grande no teu coração, que Deus te abençoe. Até semana que vem com mais um episódio incrível.